Olá, boa noite. Vamos entrar agora na live, são 20 horas, né? Já vamos dar início à nossa transmissão. Vamos dar início à nossa transmissão aqui. Nós estamos aqui direto do Prado, né? No escritório da Decta. E aqui no Prado, em Belo Horizonte. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, né? Só um pouquinho, 2 minutinhos, já vamos iniciar, né? Já tem algumas pessoas aqui. Já tem bastante gente para a gente dar início. Bom, boa noite. Essa live ela é realizada aqui no escritório, né? E colaboram então com a gente aqui a Camila, a Cléria e o Vana, né? E hoje são parceiras da Decta através da empresa DAC, DGC e DCT, né? São parceiras nossas hoje, nós temos um novo processo de gestão e elas são novas gestoras e contribuem aqui com essa live também. Desde já eu agradeço, né, a contribuição de cada uma de vocês. O objetivo dessa live, como nós já divulgamos, é a gente tratar de 2 temas fundamentais. Um é a tributação dos dividendos na fonte e a consequente tributação dos rendimentos acima de 600 mil por ano para as pessoas físicas. E o outro assunto que nós vamos tratar é a consequência que nós vamos ter para 2026 da reforma tributária. Aí, efetivamente, a reforma tributária. Por quê? O assunto da Lei 15.270, que trata desse adicional de 10% de imposto, ele não está no campo da reforma tributária. É um outro tema diferente, mas nós vamos tratar ele aqui. Por quê? Porque é o assunto mais imediato, é o assunto que vai efetivamente trazer consequências agora, já em 2026 também, né? De onde vem essa nova tributação? Vem de uma promessa de campanha de isenção de imposto de renda para as pessoas físicas com rendimento de até R$ 5.000. E depois vai ter um outro patamar de 7 mil. Essa isenção trouxe a necessidade, segundo o governo, de cobrança de um outro tributo para compensar essa perda tributária. E ele chama isso de um imposto suplementar sobre as grandes rendas, né, que nós vamos detalhar um pouquinho sobre elas aqui. Há algumas polêmicas, mas, de um modo geral, a gente está conseguindo administrar muito bem isso e orientar o cliente, que nós vamos ver que não vamos ter grandes dificuldades de gozar dos benefícios que são possíveis nesse caso, né? Então, vamos lá. A tributação, que o pessoal chama tributação dos lucros, sabe? Mas, na verdade, é a tributação dos lucros distribuídos. E o lucro distribuído, ele tem um conceito. O lucro distribuído é o dividendo. Então, nós vamos ter o quê? Tributação de lucro distribuído ou tributação de dividendo, que quer dizer a mesma coisa. Eu prefiro usar a tributação dos dividendos. Essa tributação dos dividendos, ela prevê o seguinte, que rendimento acima de R$ 50.000 por mês, caberá à fonte pagadora reter do beneficiário, do seu sócio, acionista, reter dele a importância de 10% do valor sobre o valor da distribuição do lucro. Isso a partir de janeiro agora de 2026. Essa taxação era uma taxação a título de antecipação do imposto devido. Ou seja, qualquer mês em que o sócio acionista tiver um rendimento acima de
R$ 50.000, ele vai ter uma taxação de 10%. Por exemplo, no mês eu tive uma distribuição de lucro de 70.000, naturalmente a retenção vai ser de R$ 7.000. Então, esse empresário, esse acionista, ele vai receber o quê? Ele vai receber líquido 70 menos 7, 63 mil. No decorrer do exercício, essa prática ela vai se repetir, né, dependendo do valor da renda, de janeiro a dezembro. E esse valor retido, ele tem um papel de antecipação. Quando, no fechamento da declaração da pessoa física, que a gente chama, que é a declaração de ajuste anual, esse rendimento de lucro, ele vai ser adicionado a demais rendimentos para efeito de cálculo adicional. Então, o imposto de pessoa física, ele vai ter dois cálculos. O tradicional, que a gente já faz, né, que pode ser naquele sistema completo ou simplificado, então vai ter a tributação normal sobre salário, sobre os aluguéis, sobre o prolabore, sobre pensão, sobre aposentadoria, ou seja, a declaração normal, né? Rendimento de autônomo, recebimento médico, receita de dentista, de profissional liberal, advogado, contabilista, etc. Então, a gente vai ter esse cálculo normal. Então, digamos que eu tivesse nesse cômputo uma renda anual de R$ 300.000 dessa parte tradicional. Nesse 300.000 serão adicionados, para efeito de cálculo do imposto adicional, o lucro distribuído. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse 1 milhão distribuído durante o ano. Então, a minha base de cálculo passa a ser o quê? Para o imposto adicional, passa a ser de 1.300.000. Ou seja, eu vou ter uma tributação de 10% sobre essa diferença, 1.300.000 menos 600, né, daria uns 700.000. Então, eu vou ter um adicional de 70.000. E vou deduzir desse adicional aquele valor que foi descontado a título de antecipação durante o ano. Então, é isso que vai acontecer. Se nessa apuração, nessa segunda apuração, por exemplo, se tiver maior retenção do que imposto devido, vai ter a restituição desse valor, né? Lembrando o seguinte, que na primeira parte da apuração ela é normal. Então, eu posso ter imposto a pagar, ter imposto a restituir, e no fechamento da declaração, nós vamos ter os dois, né? Nesse caso aí. Esse cálculo, naturalmente, vai consolidar no ano de 2027, porque ele vai dar referência, vai ser referência do ano de 2026. Né? Nós estamos, naturalmente, estamos em 2025, 2026 vai ter essa movimentação, e 2027 já vai ter essas contas. Né? O que não entra nesse cálculo aí para somar de rendimento, para se apurar o rendimento acima de 600.000? Né? Eu já falei que entra o quê? Que vai entrar o salário, vai entrar o prolabore, vai entrar a aposentadoria, etc. Né? E para o somatório desse rendimento também entra o rendimento de aplicação financeira. E juros sobre capital próprio também, para quem tem esse rendimento. Então, não vai somar só mesmo o rendimento, não apenas, né, o rendimento do trabalho assalariado, de aluguel, não vai contar também o rendimento de aplicação financeira. E qual rendimento que não entra? É interessante se ater a isso, por quê? Porque você pode já fazer um planejamento para o ano seguinte, que é muito importante que seja feito. Ou seja, os rendimentos de aplicação, né, da pessoa física, naturalmente, em LCA, LCI, CRA, o CRI, né, e as debêntures incentivadas e a cadeia de poupança, esses rendimentos, eles não somam para a apuração do excedente de imposto. Então, por exemplo, digamos que você tivesse um rendimento do CDB, em que ele vai pagar mais ou menos igual ao rendimento de uma LCA, uma LCI, desses que eu citei. Seria muito melhor para que não se atingisse os 600.000 se você tivesse, então, o investimento nessa segunda, LCA, LCI, etc. Então, já vale para quem está nessa faixa de rendimento,
fazer uma análise sobre o seu investimento para o ano 2026, né. Então a gente, no dia a dia, a gente vê o quê? Qual tipo de aplicação que a gente vê mais? São os fundos de investimentos, né, o Come Cotas, etc., né, que se tinha antes, que se tem, e o CDB, por exemplo, que é o mais comum no dia a dia do cidadão comum, vamos falar assim. Então, esses aí, eles vão fazer parte do somatório para apurar os 600.000. E se ele tiver e se ultrapassar os 600.000, você vai ter uma tributação adicional sobre ele também, no final da história, né? Se ele ultrapassar. Ele e o conjunto dos outros rendimentos, se eles ultrapassarem, naturalmente. Então, isso efetivamente vai valer para o ano que vem, para 2026, e que vale uma reorganização da sua administração dos seus investimentos. Tem um assunto que está muito polêmico por aí, mas a gente aqui do nosso trabalho aqui, a gente tem discutido muito, eu, a Camila, o Vânia, a Clélia, a gente tem discutido com relação à distribuição dos lucros de 2025. Essa lei que aqui nos 270, que aprovou, né, essa taxação, o que ela fala? Ela fala o seguinte, que os lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, eles podem ser distribuídos até o ano de 2028, 31 de dezembro, até o ano de 2028, eles podem ser distribuídos sem o pagamento desse imposto, desse adicional, e sem a retenção, naturalmente. Então, qual a condicionante que o legislador colocou para que se possa manter essa isenção e distribuir esse resultado até 2028? Ou seja, distribuir os dividendos até 2028. A condição foi o seguinte, é que se feche um balanço e que seja feita uma ata com a previsão de que esse resultado ele vai ser distribuído nesse período. Seria prudente que se colocasse o valor da distribuição e a forma que vai ser distribuída e o nome do sócio. A gente vê certa polêmica nisso, por quê? Porque é impossível uma empresa apurar um balanço em 31 de dezembro de 2025, fazer uma ata nessa mesma data, aprovar as contas e fazer essa previsão de distribuição. Então, todos nós sabemos que é impossível, né? É como se o dono de uma loja estivesse lá no dia 31 emitindo a nota fiscal de venda e o contador do lado dele para fechar o balanço, né? Para apurar o resultado. Isso não existe, né? Pior ainda para as sociedades anônimas de capital aberto, as empresas maiores, por quê? Porque, além disso, elas têm que ter uma auditoria nesse balanço, por força de lei. Sem auditoria, ela não pode levar essa conta à aprovação e, por consequência, deliberar sobre a distribuição dos resultados, né? O que isso traz, infelizmente, com a anuência da Receita Federal, é o seguinte, é que se cometa até uma certa infração à legislação, sabe? Porque a legislação prevê essa aprovação e distribuição até abril do ano seguinte. E no perguntas e respostas da Receita Federal, ela coloca para se levantar um balancete intermediário, na data que der, esse balancete pode ser julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Naturalmente, dezembro não daria tempo. E nesse balancete, se fizesse a previsão desse resultado, e desse resultado fizesse a previsão da distribuição desse resultado para 2026, 27 e 28, se for o caso, né? Pode ser até 28. Isso em termos práticos não tem grande dificuldade. A gente fechou um balanço, né? Nós fizemos isso aqui com muita tranquilidade. Se fecha o balanço, apura-se o resultado de forma parcial, né? Apura o balanço de forma parcial e se delibera o que você vai fazer com esse resultado. O que a gente tem feito é o seguinte, faz essa ata e dá uma ressalva nessa ata de que poderá haver um complemento em função do fechamento efetivo do balanço entre 31 de dezembro, né? Que pode sofrer alguma alteração desde o último balancete que foi utilizado para fim de apuração desse resultado parcial. Essa ata, ela tem que ser levada a registro na junta comercial. Então, tem que fazer a ata, assinar essa ata, os sócios
vão ter que assinar conforme deliberação do contrato social ou conforme deliberação do estatuto, no caso das SAs, e levado a registro. Esse registro, a Junta Comercial de Minas Gerais, de uma forma bem didática, inclusive, soltou uma instrução de como fazer efetivamente esse registro, né, como que ele deve ser feito. E a Junta Comercial deixou claro uma situação que já está na lei, já é prevista em legislação, que uma ata ou uma alteração contratual ou um contrato social, a validade dele é da data da assinatura, desde que ele seja protocolizado lá na junta comercial até 30 dias depois da assinatura. Então não precisa ter muito corre-corre para poder registrar esse documento, não. Ou seja, fizemos uma ata com data de 15 de dezembro, por exemplo. Leva-se para registro na junta, você pode levar, pode ou não levar em 16 de dezembro, né? Mas o certo é que se tem o prazo até no dia 14 de janeiro, né, que completaram os 30 dias, para levar isso a protocolo, para poder efetivamente estar valendo isso, né? Então, naturalmente, se fizer um balanço em 31 de dezembro e fizer a ata no dia 31 de dezembro, ou seja, a data da ata é a mesma data do balanço efetivo, isso teria até o dia 30 de janeiro de 2026 para ser levado a registro, e aí sim estaria valendo a isenção dos rendimentos de dividendos, né? Ou seja, dos lucros distribuídos dos resultados acumulados até 31 de dezembro de 2026 ou até o último balanço, de 25, né? Ou até o último balanço. Naturalmente, a gente pode pegar os rendimentos, os lucros estão acumulados lá, né? 24, 25, 22, 23, 22, 23, 24, 25, ou seja, aqueles resultados que estão acumulados lá no balanço da empresa. Outra polêmica que teve é porque, a princípio, se entendia que o resultado distribuído a sócio de empresa optante pelo Simples Nacional não seria tributado. A Receita Federal, no seu Perguntas e Respostas, ela deixa claro, o rendimento que é tributado para as empresas não optantes é o mesmo, a tributação vai ser a mesma para as empresas optantes do Simples. Ou seja, não há tratamento diferenciado. Não obstante, a nossa Constituição prevê que a micro e pequena empresa vai ter tratamento creditício e tributário diferenciado. O tributário aí, parece-me que eles não estão olhando muito para essa tributação. Mas o certo é que, em 2026, a gente fazendo essa ata, né, registrando essa ata e tendo lucro a distribuir, esses lucros distribuídos em 2026, referente ao fechamento de balanço, até 31 de dezembro, né, de 2025, o certo é que eles recebidos em 2026, 2027 e 2028, esses rendimentos, eles não serão tributados, eles continuarão isentos, né? Vale lembrar que até 1994 os lucros eram tributados, a distribuição dos lucros, melhor dizendo, a distribuição desses lucros de dividendos eram tributados. Então, de 95 até 31 de dezembro de 2025 tem essa isenção, né? Então, nós tivemos na nossa história já no passado a tributação desses rendimentos, né? Então, ele retoma agora de uma outra forma, né? Ele entra de uma forma de imposto antecipado, né? Porque o imposto, esse adicional, ele não é calculado exclusivamente sobre o lucro, né? Ele é calculado sobre o cômputo de renda que ultrapasse anualmente a 600 mil por contribuinte pessoa física. Tá bom? Então, assim, em resumo, eu acredito que eu passei aqui sobre essa nova tributação. Eu prometi que nós vamos falar 30 minutinhos só, né? E nós vamos cumprir 30 minutinhos, que eu sei como que as coisas são hoje, né? Se a gente pega hoje, próximo ao Natal, todo mundo em casa já
muitas envolvidas as festas, então a gente não vai delongar muito não. Eu estou sendo bem prático, né, como contabilista, nós não fazemos uma análise jurídica dos fatos, nós não estamos questionando ilegalidade, eh, ou justiça fiscal, né, nesse caso aqui, nós como contabilista estamos pegando a aplicação da lei efetiva, né, e a aplicação efetiva da lei, a gente coloca, daquilo que está no texto que foi aprovado e daquilo que já se tem decisão judicial, que modifica esse texto ou que pode vir a modificar esse texto. Então nós estamos atentos ao texto e às suas interpretações, naturalmente. Mas nós não somos aquelas pessoas que vão criar o fato, né, jurídico, né? Nós temos uma advogada aqui com a gente, a Camila é advogada, ela pode fazer isso e possivelmente em algum momento ela vai aplicar isso, mas não é o caso nosso aqui, né, enquanto contabilista, enquanto contadores, de fazer essa aplicação e também de fazer julgamento de justo ou injusto, se o imposto é alto ou é alto ou é baixo, se é certo ou errado nesse sentido. O que a gente faz efetivamente é trazer a realidade que nós estamos convivendo, né? E pagar imposto, inclusive, não é nenhuma novidade para a gente, né? O que nós fazemos mais é pagar imposto, né? O que a novidade que tem é um adicional para quem tem um rendimento que eles consideram que é um rendimento de uma pessoa mais favorecida, ou seja, um rendimento de acima de R$ 600.000 por ano, que daria em torno de rendimento de R$ 50.000 por mês. Lembrando que desses rendimentos, inclusive, na apuração do imposto de renda, tem as deduções normais, dedução por dependente, dedução por pagamento de dentista, médico, hospital, etc. Isso não modificou nada. Então, a apuração da primeira fase é idêntica a hoje, não modifica nada. Então, a gente vai ter o adicional depois de fechar a declaração, se tiver o rendimento, então, acima de 600 mil, dentro desses parâmetros que a gente colocou aqui. Bom, o outro tema que a gente propôs para hoje é sobre a reforma tributária. Esse tema, sim, esse é amplo, né? Mas nós vamos tentar buscar aqui hoje falar o que efetivamente vai ser aplicado em 2026. É muito pouca coisa, muito pouca em termos de prática, em termos de custo para o empresário, né? Em 2026. A reforma tributária ela é escalonada, ela vai até 2033. Então, mas a gente começa agora com um ensaio. Esse ensaio é um ensaio que eles falam de teste, sabe, para validações de algum dos parâmetros. Na verdade, é para ver como é que vai ser isso, né? Como é que o sistema da Receita vai funcionar. Eles vão ter uma ideia de como vai ser a arrecadação no futuro em função das informações que serão prestadas a eles, né? E que compõe essa reforma tributária? Essa reforma tributária ela é o seguinte, ela cria dois novos tributos. Cria a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O que representa cada uma delas? O que ela substitui? A CBS, ela substitui a contribuição do PIS e da COFINS, que é o Imposto Federal. Ela substitui essas duas. Alguns falam também que ela substitui o IPI. Então, ela substitui três. O PIS, a COFINS, melhor dizendo, o PIS, a COFINS e o IPI. Na verdade, o IPI, o que acontece nessa reforma? Ele é reduzido a alíquota zero para todos os produtos. Então, não teria que calcular IPI, exceto a Zona Franca de Manaus, que é isento, né? Então, nós vamos deixar de ter a contribuição da COFINS e a do PIS e vamos ter o quê? CBS. Já o IBS, ele substitui dois impostos, um estadual e um municipal. Qual é o estadual? É o ICMS. E o municipal? O ISSQN. Então, a gente deixa de ter esses dois impostos, efetivamente, e passa a ter um imposto, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse conjunto de imposto, ele denomina IVA, Imposto Valor Agregado.
Então, é o sonho que a gente sempre teve, que discutiu isso por muitos e muitos anos, uma reforma que tivesse menos imposto, tivesse o imposto não cumulativo, que é o imposto ao valor agregado, o IVA. O que a gente não pode deixar de ter, e pouca gente está falando disso, é o seguinte, é que depois desse cálculo ainda a gente pode ter um imposto seletivo. Esse imposto seletivo é aquele imposto que é tido sobre os bens não essenciais, sabe? São bens que, segundo coloca o legislador, são bens que fazem mal à família, à saúde, ao meio ambiente. Então, por exemplo, seria imposto sobre cigarro, bebida, produtos poluentes, etc. Né? Então, esse imposto seletivo, ele depois, ele é colocado depois do IVA, né? Ele é em cima do IVA. Então, isso vai ter também. Alguns produtos vão ter essa taxação adicional, vamos dizer assim, né? Mas isso ainda não se tem de forma clara os percentuais, nem como vai ser. E também hoje a gente não vai estar discutindo isso, porque essa aplicação efetiva desses dois, do IVA, né, do IBS e CBS, vai acontecer efetivamente a partir de 2027. Mas o que vai acontecer em 2026? 2026 vai acontecer o seguinte: nas notas fiscais, nós vamos ter que destacar o IBS e CBS. Um 0,9% e o outro 0,1%. Esses valores eles não vão ser recolhidos, não. Eles vão ser descontados da Confins e do PIS. Né? Então, eles colocam o seguinte, que se as obrigações foram cumpridas em dia, esse imposto não é devido. Então, vai ser destacado, vai ter o campo na nota fiscal para que se tenha esse detalhamento desses dois tributos e isso vai ser informado efetivamente. Aí a base da Receita Federal, e esse acesso dessa base vai ser da Receita Federal, dos estados e dos municípios. Dentro dessa base, eles vão ter acesso a toda essa movimentação. Esse imposto, ele é chamado não cumulativo. Esse imposto é o seguinte, ele é calculado pelo débito e crédito das operações. Então, como que vai funcionar? Uma empresa vai ter uma receita, vai emitir uma nota fiscal, e nessa nota fiscal vai destacar o CBS e IBS, e na compra que ela fizer dos seus insumos, na conta de água, na conta de luz, na conta de aluguel quando paga a pessoa jurídica, nos demais, no serviço contratado, por exemplo, de pessoa jurídica, nos demais serviços contratados, manutenção, etc. O que vai acontecer? Ela vai creditar o IBS e o CBS que tiver na nota fiscal desses segmentos, desses consumos, desses insumos de consumo que essa empresa teve. O cálculo do imposto, detalhe, inclusive, nesse crédito, né, serão considerados também a compra de bens de ativo. Pelo menos está previsto isso hoje na legislação. Então, o que vai acontecer? A apuração vai ser o seguinte: se der débito, a apuração é mensal, vai do primeiro ao último dia do mês. Se tiver débito, vai ser feita uma guia recolhida os dois impostos. Se der crédito naquele mês, esse contribuinte, essa empresa, ela tem direito a receber esse dinheiro de volta. Eles estão falando que vão pagar em 60 dias com o PIX. Vamos esperar para ver. Então, em até 60 dias. Né? Então, nós vamos ter essa situação aí que vai depender do movimento. É claro que uma empresa ela pode fazer um investimento grande, então ela pode ter um crédito realmente a receber desse imposto e dessa contribuição. Né? Então, isso vai ser parte da apuração. Mas isso não vai acontecer em 2026, salvando de novo, né? Isso vai acontecer a partir de 2027, gradualmente, para concluir em 2033, né? Outra situação que altera para 2026. Então, antes, eu fiz um resumo aqui dos novos impostos da reforma tributária. Daí para frente, nas próximas lives, nos próximos encontros que a gente tiver, ou presencialmente, ou através aqui,
da rede social, das lives, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar detalhadamente sobre a aplicação do imposto CBS e IBS para as atividades e como isso na prática vai funcionar, dando exemplos, inclusive numéricos, né, de custo, de débito, de crédito, de forma que isso venha instruir a aplicação na sua empresa. Então, nós estamos falando agora que vai ter, mas você não tem que preocupar com relação à forma, ao custo para 2026. O custo efetivo, ele começa em 2027. Outra coisa que vai aplicar já agora é o seguinte, é a emissão da nota fiscal com esse detalhamento que eu coloquei aqui. Esse detalhamento, ele vem com o cálculo de umas novas codificações, umas novas parametrizações na nota fiscal, no documento fiscal, e o destaque do IBS e do CBS. A obrigação disso é para 5 de janeiro agora. O que a gente percebeu é que muitas empresas e muitos fornecedores de software não conseguiram adequar a tempo para o dia 5 agora, e não conseguirão. O que aconteceu? O comitê gestor, né, desses tributos, mais a Receita Federal, soltaram nota onde a validação da nota fiscal com essas informações foi prorrogado para o dia 4 de maio de 2026. Ou seja, vamos ter um fôlegozinho aí para a gente poder adequar e treinar o pessoal e passar a praticar isso, né? Então, isso foi até importante, porque seria impossível isso, né? Pelo que a gente tem acompanhado, as grandes fornecedores de software até conseguiram, mas a grande maioria não conseguiu. Uma outra obrigação que nós temos já para 2026 é a necessidade de emissão de nota fiscal por parte daquelas empresas que recebem aluguel, quer aluguel de bens imóveis, casa, apartamento, loja, né, imóveis comercial ou residencial, quer daquelas empresas que recebem aluguel de bens móveis. Essas duas atividades, elas eram isentas de emissão de nota fiscal e eram isentas de pagamento do ISS, que é o imposto municipal, imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é imposto arrecadado da prefeitura. O que a gente tem agora, então? Nós vamos ter depois para frente, 2027, vamos ensaiar em 2026. Nós vamos ter o IBS sobre esses rendimentos. Os percentuais, os valores, se tem mais ou menos, mas a prática não é para agora. Outra coisa que nós vamos ver que vai alterar substancialmente é o seguinte, a tributação do rendimento de aluguel. Aquela pessoa física que tiver alugado 3 imóveis, ou melhor, mais que 3 imóveis, ou seja, 4 imóveis, essa pessoa física, e se ela receber mais de 240 mil de aluguel por ano, dá mais ou menos aí uns 20 mil reais, né? Esse valor vai sendo corrigido anualmente pelo IPCA. Então, por isso que eu falei mais ou menos. Essa pessoa física, ela vai ter que se inscrever no cadastro de pessoa jurídica, não vai se tornar uma empresa. Ela vai se inscrever nesse cadastro a partir de julho do ano que vem, para se tornar um contribuinte, no caso aí do IBS-CBS. Então, vai ter uma tributação adicional. E essa condição seria se tiver os 240 mil no ano anterior, e se no decorrer do ano ultrapassar os 30% desse valor, dá mais ou menos 88 mil, também se aplica a mesma norma. No mês seguinte, ela começa já a recolher esse IBS-CBS. Então, a pessoa física que recebe aluguel na média aí, acima de 20 mil reais, que no cômputo anual seja de 240 mil, se prepare porque vai ter um adicional de imposto de renda também a ser pago, um adicional de IBS, CBS que vai ser pago. Então, lá no final, esse adicional vai ser de 8,4%. Então, tem que pensar o seguinte, ó, quem está na faixa de 27,5
e vai somar mais 8,4%, faz a conta aí para você ver quanto é que vai o custo do tributo em cima do seu aluguel. E ainda tem, nesse cômputo ainda, nós temos, se o rendimento ultrapassar 600 mil com demais rendimento, nós temos um adicional ainda mais de 10% sobre o que ultrapassar os 600 mil. Então, isso muda substancialmente, né? A solução para isso, se coloca aí, é uma solução que a gente já tem dado aqui no escritório há mais de 20 anos. Então, ou seja, é criar uma empresa patrimonial que receba os aluguéis, né? Isso para quem tem um volume de aluguel um pouco maior, isso já se pratica já há um bom tempo, né? Porque o imposto, mesmo ele aumentando agora, ele ainda vai ser bem menor que o imposto a ser pago pela pessoa física, né? Então, os profissionais liberais também vão ter que alguns que estão na pessoa física para fim de tributação, especialmente aqueles que usam o antigo livro caixa, também vão ter a mesma consequência, sabe? Para poder aproveitar a despesa da sua atividade, vão ter que fazer uma inscrição também nesse CNPJ, possivelmente, e vão ter que fazer essa apuração também no decorrer do ano. Mas, reforçando, né? Essa live é deixar bem claro que o que é para vigorar em 2025 e 2026, nós já colocamos aqui. O que vai vigorar em 2027, nós vamos fazer isso de forma analítica no decorrer dos próximos meses, né? Aí nós vamos fazer, que eu falo nós estaremos apresentando, né? A Camila, a Cléria e a Ilvana, apresentando isso no dia a dia e em lives e forma de comunicação também. Eu ultrapassei 7 minutos, né, na minha proposta, né, de ser uma live de 30 minutos, para poder sintetizar isso. Esse assunto não é encerrado, né? Esse assunto, ele é um assunto que nós estamos no meio do caminho, né? Então a gente coloca aquilo que efetivamente a gente sente que é mais objetivo e mais prático para o encerramento do ano. A gente, naturalmente, com os clientes, né, dos escritórios, eles são orientados individualmente, né, para praticar cada caso é um caso, mas no geral, é, mas no geral, é isso aí, né? Eu vou pegar mais 2 minutinhos de vocês, rapidinho, viu, gente? Eu vou responder algumas perguntas que estão aqui no chat. Tem uma pergunta, por exemplo, aqui, que é o seguinte, que é da Patrícia Maria. É o seguinte: o balanço e a ata não ficou claro se teremos levantamento parcial. Sim, teremos levantamento parcial, sim. É feito um balancete parcial. Essa data é a última data que a empresa conseguir fazer esse balancete. Tem empresa que é organizada, já fez o balancete dia 30 de novembro. Aquela empresa que não tem esse nível de organização fez na data que conseguiu, né? Uma são julho, agosto, setembro. Tem feito balanço parcial. Nesse balanço parcial, a gente tem um resultado parcial. E esse resultado parcial, a gente tem a oportunidade de verificar o lucro e fazer a previsão dos dividendos que poderão ser pagos até 2028 com a isenção do imposto. Tá bom? Deixa eu ver se a gente tem mais aqui. Alguma pergunta, né? Vamos ver aqui. Bom, enfim, né? Eu venho agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, né? Participando com a gente aqui dessa live. A gente fica muito feliz de ver o prestígio da sua presença e agradeço, desejando desde já a todos boas festas, né? Feliz Natal.